Sabe aquela ideia de que todo livro do Dostoiévski é super denso, pesado? Então, que tal uma história dele que, na verdade, é uma comédia, e bem sombria? Essa é uma análise sobre uma obra fascinante sobre manipulação psicológica, e o mais curioso, sobre como a bondade, quando é demais, pode acabar abrindo a porta para a tirania. A gente entra, então, na aldeia de Stepanchikovo, que parece super pacífica, um lugar tranquilo, né? Só que não. Por trás dos muros dessa propriedade está rolando um mistério. Como é que uma figura tão improvável conseguiu tomar o poder absoluto do lugar? E para a gente entender esse drama, primeiro a gente tem que conhecer o dono da casa, o coronel Igor Ilyich Rostanev, porque na verdade o jeito dele, a personalidade dele, é o próprio palco onde toda essa loucura vai acontecer. Pensa assim, o coronel é um ex-militar, um cara alto, forte, imponente, mas essa aparência de fortaleza esconde uma natureza que é o oposto total. A de uma criança, sabe? Ingênua, de coração aberto. E aqui está o ponto-chave de tudo, o traço mais marcante do coronel. Ele tem uma bondade que é extrema, que chega a ser quase doentia, e uma mania de se culpar por tudo, absolutamente tudo, mesmo quando ele é claramente a vítima da situação. E é exatamente essa natureza dele, essa bondade sem limites, que permite que um poder tirânico se instale dentro da casa dele. Isso acaba criando uma atmosfera de medo, de absurdo, de controle total. Aí fica a pergunta que move a história, né? Peraí, se o dono da casa é esse poço de generosidade, quem é que poderia ser essa figura tirânica que está dominando todo mundo lá dentro? E aqui, finalmente, a gente conhece o nosso tirano improvável, Foma Fomitch Opiskin. E a transformação dele é simplesmente inacreditável. O contraste é tudo. No passado, Foma era o que a gente chamaria de um agregado, um bobo da corte que era humilhado só para divertir um general super cruel. Agora, na casa do coronel, ele se porta como um guia espiritual, um profeta e o chefe absoluto da casa. Olha só a descrição do próprio Dostoiévski para ele, a personificação do mais ilimitado amor próprio. O Foma Fomitch é, basicamente, a encarnação de um ego que não tem fim. Um ego que nasceu do completo vazio, da insignificância. Então, para resumir, ele é um escritor fracassado, um cara cheio de orgulho ferido. Todo esse egoísmo gigantesco dele foi construído em cima de anos e anos de humilhação e de fracasso. Ele precisa, de alguma forma, compensar esse passado, e agora ele achou o lugar perfeito para fazer isso. Tá, mas como exatamente Foma consegue manter esse controle todo sobre o coronel e a família? A estratégia dele é muito específica. A tática é de uma crueldade genial. Primeiro, ele seduz a mãe do coronel, que é uma generala super vaidosa. Com ela do lado dele, ele inverte completamente o jogo. Começa a acusar o coronel, o cara mais bondoso do mundo, de ser um egoísta ingrato, e aí ele ataca o ponto fraco do coronel, a mania que ele tem de acreditar nessas acusações e se sentir culpado. É com discursos pomposos e absurdos como esse aqui que ele intimida o coronel. Foma se coloca numa posição de superioridade moral, intelectual, e o pobre coronel, que é um cara simples, fica sem palavras, se sentindo pequeno e inadequado. A coisa toda na casa é tão bizarra, mas tão bizarra, que até os vizinhos reparam. Um deles, o Stefan Bakhtiaev, dá pra gente uma visão de fora, uma visão sobre o tamanho do caos que se instalou lá em Stepanchikovo. E para ter uma noção do poder do Foma, se liga nessa história que o vizinho conta. É chocante e cômica ao mesmo tempo. Foma Fomitch não manda só nas pessoas, ele tenta mandar na realidade. O poder dele é tão absurdo que ele chega a mudar o dia da semana por puro capricho. Bom, com essa tensão toda, é claro que a casa está prestes a explodir. E é essa crise que dá o pontapé inicial na história principal do livro. O momento em que o narrador da história é chamado para tentar resolver as coisas. A situação chegou no limite. Foma agora está perseguindo a jovem governanta da casa. E para piorar, ele e a generala estão armando um casamento arranjado bizarro pro coronel. Em desespero, o coronel finalmente faz o que não tinha feito até agora. Pede ajuda. Ele chama o sobrinho, nosso narrador, para tentar dar um jeito nessa confusão. No final das contas, a pergunta que o livro deixa no ar é essa. E a resposta que Dostoiévski nos dá é uma análise fascinante e até meio perturbadora de uma verdade sobre a gente. A bondade que não sabe dizer não, que não impõe limites, acaba virando o campo perfeito para a vaidade que não conhece limite nenhum. E essa vaidade, sem ninguém para frear, se transforma numa tirania monstruosa.